Shalom, Haverim, Berohim, Rabaim, bem-vindo meus amigos, meus irmãos, a paz. Estamos na nossa 10ª aula do nosso curso de Hebraico Bíblico. Na aula de hoje, nós vamos continuar na unidade Shemot do nosso curso, né? Estamos estudando os nomes, os substantivos e os adjetivos em hebraico bíblico. E nós vamos ver a concordância entre os substantivos e os adjetivos. Vamos ver essa concordância no singular e no plural, acompanhado pelo gênero feminino e o gênero masculino. E vamos estudar também os substantivos irregulares. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu preciso trabalhar algumas palavras do vocabulário com vocês, né, para que a gente possa fazer uma leitura do texto bíblico após o término desta matéria, ok? Então vamos lá, a primeira palavra que eu tenho hoje é a palavra tzadik, que significa justo, né? Aqui eu tenho a letra tzad, com aquele som do TS, depois embaixo tem um apatar, uma vogal breve, a vogal A. Depois eu tenho a letra Dalet, o som do D, tá com um dagesh. Depois eu tenho aqui a Hirik Malé, o som do I. E a letra Kuf no final da palavra. Fica Tzadik, significa justo. Outra palavra que vai ser interessante para a nossa aula é a palavra Gag, que significa telhado. Aqui eu tenho a letra Gimel com um dagesh. A vogal longa, né, a kamatz, vogal A, depois a letra gimel novamente, né, o som do gag é gigogu, então fica gag, telhado. Outra palavra também que vai aparecer na aula de hoje é a palavra makom, que significa lugar. Aqui eu tenho a letra mem, som do M, a kamatz, som do A, vogal longa, depois a letra kuf, depois eu tenho aqui a rolam com a vav, a vogal longa, com som do O, a mem sofit, o som do M, né? A kuf tem o som do K, então fica a palavra makom, significa lugar. Tenho outra palavra também que vai aparecer na aula de hoje, que é a letra Kuf, o som do K, Kamatz, vogal longa A, depois tenho a letra Dalet, o som do D, depois eu tenho a Rolam com Vav, o som do O, depois eu tenho a letra Shin, né? O tracinho, o pontinho está aqui à direita e faz com que ela tenha esse som do X ou do SH. Fica a palavra Kadosh, né? A palavra Kadosh significa santo ou sagrado. Tenho outra palavra que é a letra Ain, muda, depois embaixo a patar, vogal A, breve, depois eu tenho a letra Yud com a Hirik, né, o som do I, e depois tenho a letra Nun, sofit, que é o som do N, tá? Forma a palavra Ain. A palavra Ain significa olho. Outra palavra interessante para a aula de hoje é a palavra Zaken. Tá? Aqui eu tenho a letra Zain com som do Z, depois a Kamatz, vogal A longa, letra Kuf, o som do K, depois tenho a Tsere, que é a vogal E longa, e depois tenho a letra Nun, sofit, o som do N. Tá? Então a palavra Zaken significa idoso. Aqui eu tenho mais algumas palavras para o nosso vocabulário de hoje, tá? Começa com a letra RET, som do RR raspado na garganta. Depois a Kamatz, som do A, vogal longa. Depois eu tenho a letra RAF também, som raspado na garganta do RR. Depois eu tenho a Kamatz, vogal A longa, e a Mem sofit com som do M, né? Então fica a palavra Chacham. Chacham significa sábio. Depois tem outra palavra, começa com a letra Resh, com o som do R, fricativo, Kamatz, vogal A longa. Depois eu tenho a letra Shim, som do SH e do X, Kamatz, vogal A longa, e a letra Ain, que é muda. Fica a palavra Rashá, significa malvado. Mais uma vez, Rashá significa malvado. Tenho outra palavra que começa com a letra Tav, né? Está com dagesh. Depois tenho aqui a Kamatz, vogal A longa, letra Mem, som do M, Hirik Malé, vogal I longa. Depois eu tenho a Mem sofit, né? Som do M. Então fica a palavra Tamim.
E tamim significa inocente. Mais duas palavras para a gente estudar no vocabulário de hoje. São dois verbos, tá? Aqui é o verbo yadá, que começa com a letra yud, e depois a kamatz, a longa, depois a letra dalet, som do D, a patar, vogal A breve, e depois eu tenho aqui a letra ain, que é uma letra muda. Então fica a palavra yadá, é o verbo ele sabia. Depois tem a letra Shin, né? Som do X, do SH, depois a Kamatz, A longa, depois a letra Mem, som do M, a Patar, vogal A breve, depois tem a letra Ain, que é muda também. Então fica a palavra chamar. E o verbo chamar significa ele ouviu, tá? Chamar. Tem até um versículo, né, muito conhecido que começa com esse verbo, que é o Shema. Aí já está conjugado no imperativo, né? A gente vai ver isso mais para frente quando estudar verbos. Então, meus queridos, a gente vai continuar depois de estudar esse vocabulário. Aliás, é preciso que vocês decorem esse vocabulário, tá? Aí eu peço novamente para baixar o slide, ok? Se você imprimir, melhor ainda. E decorem essas palavras. Tá? Tem que memorizar as palavras desse vocabulário. É muito importante que todas essas palavras que a gente está passando vocês venham a memorizar. Aí é um trabalho de repetição, tá? Precisa ver. E aí com o slide no seu computador ou impresso você pode ver isso toda hora durante o dia, várias vezes o dia, ok? E nós teremos também aulas de vocabulário, tá? Quando a gente terminar de ver os pontinhos, né, os sinais diacríticos, os sinais maçoréticos, se eu não me engano, depois da aula de construto, do construto do hebraico bíblico, a gente vai ter algumas aulas de revisão e de ampliação de vocabulário, tá? Porque aí a gente vai poder ler melhor os textos que fazem parte desse curso. Né, serão textos aí de diversos livros da Bíblia. Então, meus queridos, na aula passada a gente falou sobre as terminações, os sufixos que fazem com que uma palavra, um substantivo ou um adjetivo estejam aí classificados no gênero masculino ou feminino, ou também estejam no singular ou no plural, ok? Essas terminações são importantes tanto para o substantivo como para o adjetivo, tá? Porque, assim como no português, no hebraico bíblico, o adjetivo tem que concordar com o substantivo, tá? Tem que haver um acompanhamento. No gênero, tá? No número, que é singular ou plural, e também em definição. A gente vai ver a definição quando estudarmos o artigo definido em hebraico. Está perto essa aula já. Então, meus queridos, vamos ter um exemplo. Por exemplo, a palavra casa, né? Eu tenho a palavra casa, né, um substantivo em português, e aí eu posso dar um adjetivo para essa palavra, né? Posso dar uma qualidade para a palavra casa. Eu vou falar casa boa, né? Porque a casa é um substantivo feminino no português. Então eu tenho que acompanhar, tenho que concordar esse meu adjetivo, né, adjetivo bom, com a palavra feminina casa. Então eu não posso dizer casa bom. Eu tenho que concordar esse adjetivo. Tenho que falar casa boa. E se eu colocar no plural, né, casas, eu também tenho que fazer a mesma coisa com o adjetivo. Eu tenho que colocar o adjetivo no plural. Então fica casas boas. Então veja que no português o adjetivo bom ele vai procurar concordar com o substantivo casa, tanto no seu gênero, no gênero feminino, como no seu número, né? Vai pelo plural, casas boas, e no singular, casa boa. Tá? No hebraico bíblico é de forma similar. Também, quando um substantivo for feminino, o seu adjetivo tem que ser feminino. Se estiver no plural,
também o adjetivo tem que estar no plural. E a gente vai reconhecer isso por essas terminações que nós estudamos na aula passada, né? Por esses sufixos que vão acompanhar a raiz das palavras. Então, tenho aqui um exemplo da palavra sus, né? Nós já tínhamos visto essa palavra na aula passada, a palavra sus, que significa cavalo, né? Então, a palavra sus é uma palavra raiz, né? Ela não tem nenhum padrão de terminação, né? Não tem a terminação feminina, não tem a terminação feminina plural, também não tem a terminação masculina plural. Então, ela é um substantivo, né, que está no masculino singular, cavalo. Então, eu coloco um adjetivo, né, eu quero aqui falar cavalo bom, e bom em hebraico é tov, né, a palavra tov, ok? O adjetivo tov. Veja que o adjetivo tov, aqui ó, a letra T, o som do T, depois a rolam vav, o som do O, depois a letra Vet, né, o som do V. Então, fica tov, que significa bom. Então veja que também o adjetivo bom em hebraico, o adjetivo tov, não tem nenhuma das terminações, né, que nós vimos aqui. Ó. Não tem o feminino singular, não tem o feminino plural, não tem o masculino plural, né, que é a, ot ou im. Então ele está nessa categoria aqui, ó, do masculino singular. Tá? Então veja que está concordando com a palavra sus, cavalo, né? Está acompanhando. Veja, sus, tov, cavalo bom. Quando eu coloco o substantivo sus, essa palavra raiz, no feminino singular, né? Aí a gente vai acrescentar aquela terminação, o sufixo a, que é a kamatz mais a rei, kamatz mais a mãe de leitura. Então fica sussá, égua, e aí o adjetivo raiz também vai ter que acompanhar, vai ter que concordar com o substantivo que está no feminino singular. Então vai ficar aqui a letra T, rolam vav, O, né? Depois a V, som do V, depois o sufixo A, né? Kamatz mais rei, que fica tová, né? Então fica sussá, tová, égua, boa, ok? Então, essa é a concordância do adjetivo em relação ao substantivo em hebraico bíblico. Se a gente quiser colocar essa palavra aqui no plural, então a gente sabe já que a terminação a vai para o feminino plural pela terminação ot, né? Vem a rolam vav mais a tav forma a sílaba ot. Então, a gente vai botar aqui ó, a palavra raiz, sus, mais a terminação ot, susot, então, né, são éguas. E o adjetivo bom, né, que é boa, também vai acompanhar a terminação ot no lugar da terminação a. Então, fica a palavra tovot, né, fica o adjetivo tovot, que é boas. Tá? Então, fica susot, tovot, fica éguas, boas. No masculino plural acontece o mesmo. Para colocar a palavra cavalo no plural, eu acrescento aqui a terminação im, né, a hirik malé mais amen sofit. Então fica a palavra sussim, e o adjetivo tov também vai receber o sufixo im. Então vai ficar sussim, tovim, cavalos bons, tá? Então aqui a gente vê que o adjetivo ele acompanha o substantivo, ele concorda com o substantivo em gênero e em número, tá? Em gênero masculino ou feminino e em número, que é o singular ou o plural. Então, com base na explicação anterior, a gente vai fazer aqui um exercício de concordância nominal, tá? E aí vou deixar esse quadrinho aqui ao lado para a gente poder se guiar pelos sufixos, né? Pelas terminações que determinam aí o gênero e o número dos substantivos e adjetivos em hebraico bíblico. Então, para fazer esse tipo de exercício, eu vou colocar aqui em apresentação para poder a gente escrever no slide, tá? E você em casa, para você também poder fazer esse tipo de exercício, né, escrever no slide,
aqui no PowerPoint, que é o programa que eu estou usando, aqui ó, no seu cantinho inferior esquerdo tem esse símbolozinho aqui ó, de uma caneta. Então você clica aqui, pega aqui uma caneta, tá? E aí você pode escrever aqui no slide como eu estou fazendo, ok? Basta você apertar o botão esquerdo do mouse e segurar que você faz um risco na tela, tá? Então eu tenho aqui a palavra tzadik, tá? Que a gente viu que significa justo, aqui a letra tzad, né? Som do TS, a patar, vogal A breve, depois a letra dalet, som do D, a hirikmaleu, som do I, depois a kuf, som do K, né? Tzadik. Tá? Então a gente vai trabalhar com essa raiz tzadik, a raiz justo, tá? E no outro lado a gente vai trabalhar com a raiz meler. A gente já viu essa palavra que significa rei, tá? A raiz mem, lamed e raf ou kaf, né, significa reger, tá? Então, de acordo com um padrão de vogais que se apresentam aqui embaixo, né, ou em cima, ela pode ter outros significados, né, mas que vão sempre ficar próximos, né? São significados muito próximos, porque a raiz é a mesma, tá? A gente também vai ter uma aula dessa que a gente vai entender isso melhor. Então aqui eu tenho essa palavra, né? É uma raiz com mais um padrão de vogais, que é a palavra meler, aqui é a letra M, é a letra mem, né? Com som do M, depois a segol, a vogal E breve, depois a lamed, o som do L, depois a segol novamente, a letra raf sofit, tá? Tem um dagueche aqui que não se pronuncia, então fica só meler mesmo, tá? Significando rei. E todas as palavras que derivam dessa raiz vão ter significados semelhantes, tá? E aqui também, na palavra tzadik, justo, as palavras que derivam daqui terão significados semelhantes, tá? E o que vai mudar aqui nesse exercício, né? A gente vai tentar identificar aqui as terminações, os sufixos, tá? Feminino, singular, feminino plural, masculino plural e masculino singular, que é a ausência de padrão, tá? Então veja bem que eu tenho aqui a palavra meler, rei, e essa palavra não possui nenhuma dessas três opções aqui de sufixo. Não tem o sufixo feminino singular, não tem o sufixo ot, que é o sufixo feminino plural, e nem tem o sufixo in, que é do masculino plural. Então, só se encaixa aqui, ó, na falta de padrão, que é o masculino singular. Meler, rei, masculino singular. Eu tenho que procurar um adjetivo aqui, né? O adjetivo que ronda em torno de justo, que também não tenha um padrão, né? Que seja do masculino singular, tá? Então veja aqui ó, que a palavra tzadik, a palavra justo, ó, ela termina com a letra kaf, ou melhor, com a letra kuf, né? A letra kuf ou kof, tá? Então essa palavra tzadik não tem um padrão, então ela também é do masculino singular, tá? Então aqui eu tenho o rei e aqui eu tenho o justo. Então esse adjetivo vai concordar com a palavra rei, tá? Então aí eu posso fazer essa ligação entre um e outro. Então fica meler tzadik, tá? Meler tzadik, rei justo. Aqui embaixo eu tenho a palavra malka, tá? Aqui a letra mem, som do M. Aqui eu tenho a patar, vogal A breve. Depois eu tenho a letra lamed, o som do L. Eu tenho um shivá, que não é pronunciado aqui, tá? Eu tenho a letra kaf, que é o som do K, tá? Porque está com o dagueche, então fica com esse som de K, ok? Essa letra kaf aqui é essa mesma letra aqui, ó. Essas duas aqui são a mesma letra, só estão se apresentando de forma diferente, porque aqui a letra kaf está no meio da palavra, e aqui a letra raf, né, porque ela está sem o dagueche, mas é a mesma letra, ela está no final da palavra, então ela é uma letra sofit, né, é uma letra raf sofit, tem esse formato aqui aberto, tá?
Aqui, ó, essa haste fica na vertical, mas é a mesma letra, tá? Se apresentando de forma diferente, tá? Então é a mesma raiz, ok? Aqui eu tenho a letra mem, lamed e raf. Aqui eu tenho a letra mem, lamed e raf, tá? Aqui muda para kaf por causa do daguesh, tá? Porque ela faz parte das begad kefat, e o daguesh aqui é um daguesh fraco que modifica apenas o som dessa consoante, tá? E qual é a diferença? A diferença dessa palavra para essa são as vogais, que vai dar esse padrão diferente de vogais que estão aqui embaixo, tá? E a terminação. A terminação aqui, ó, é uma terminação feminina, tá? Aqui, ó, terminação A, é essa mesma terminação aqui. Então, eu tenho a raiz da palavra meler, que é rei, com uma terminação feminina. Transforma a palavra rei no seu feminino, porque essa terminação aqui, A, também é singular, tá? Só que é o feminino de Meller, e o feminino de Meller é rainha, né? Feminino de rei é rainha. Então a palavra Malka significa rainha. E eu tenho que achar aqui na raiz tzadik, na raiz justo, uma palavra que vai concordar. Tem que ser também um adjetivo que está no feminino singular, tá? Então veja aqui, ó, que a palavra tzadika também tem essa terminação feminina e também possui a raiz de justo, né? Tzadik, né? Então forma aqui o adjetivo justa, que combina com o substantivo rainha. Então eu posso ligar as duas aqui, ó. Então fica malka tzadka, fica rainha justa, ok? Agora aqui eu tenho uma palavra que só de olhar o final, tenho aqui, ó, a terminação im, né, que é do masculino plural, ok? Então já sei que esse substantivo aqui é masculino plural e tem a mesma raiz, né? Mem, lamed e kaf, ou raf, né? Porque está sem o daguesh aqui. A mesma raiz de meler, mesma raiz de rei. Então eu tenho aqui a palavra melachim, tá? Mem, som de M. O Shivá aqui, ele no início de uma palavra, ele é pronunciável, tá? Mas ele não é uma vogal, mas se pronuncia como se fosse a vogal E, tá? Então fica me, depois eu tenho a letra lamed, o som do L, depois embaixo a kamatz, vogal A longa, som do A, então me lá, depois eu tenho aqui a letra raf, né, que tem o som do RR gutural, raspado na garganta, depois eu tenho a hirik com a iud, hirik malhou o som do I, depois a men sofit, som do M, né, então forma a palavra melachim, e melachim é a raiz de meler, a raiz de rei, no seu masculino plural, que forma o significado reis, tá? Melachim significa reis. Eu tenho que procurar aqui no adjetivo, um adjetivo da raiz justo, que também tenha a terminação im, que concorde, né? Que concorde aqui, ó, que siga esse padrão im do masculino plural. Então veja aqui, ó, que eu tenho a palavra tzadikim, tá? Que é a raiz tzadik, a raiz justo, mais a terminação im, que é masculino plural, né? Então posso ligar aqui, ó, ligo melachim tzadikim, reis justos. Eu tenho aqui a última palavra desse exercício, né? Que é a palavra melachot, né? Também tem a mesma raiz de meler, que é a raiz reger, né? A letra mem, a letra lamed e a letra raf, ok? E aqui eu tenho um sufixo ot, né? Que é o sufixo do feminino plural, tá? Então, o feminino de meler, que é rei, é rainha, e se está no plural é rainhas, né? Então tem aqui a palavra melachot, significa rainhas, e aí eu tenho que procurar aqui um adjetivo tzadik, né, de justo, que concorde com o feminino plural, tá? Que tem que ser justas. Então é rainhas
justas. Então tenho aqui, ó, esse adjetivo tsadikot, aqui, ó, o sufixo ot, aqui também concordando com o feminino plural, né? Forma a palavra tsadikot, que é a palavra justas. Então eu posso ligar aqui justas à palavra rainhas. Então fica melachot tsadikot, né? Rainhas justas. Então, meus queridos, nós temos também alguns substantivos e adjetivos que não seguem este padrão de concordância, tá? Não são muitos, mas aparecem no texto bíblico, tá? Para a gente não cair em confusão, né? Porque a maioria segue esse padrão que eu acabei de passar aqui no nosso exercício, tá? Porém, vocês vão encontrar no texto bíblico alguns substantivos e adjetivos que não seguem esse padrão de concordância. Eles seguem um padrão contrário, tá? Por causa daquela arbitrariedade que eu havia falado com vocês, né? Existem palavras que em uma língua são masculino, mas na outra língua ela é feminina, tá? E existem palavras que aparentemente são masculinas, mas na verdade são femininas, ok? Existem palavras que aparentemente são femininas, mas elas são na verdade masculinas. Então, esses substantivos que se apresentam assim são chamados de substantivos irregulares, tá? Tenho aqui o exemplo, né, da palavra telhado em hebraico, tá? A palavra telhado é o termo gag, tá? A gente já viu ali essa palavra, a palavra gag, né, aqui, ó, no nosso exercício de vocabulário. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que a gente vai achar. Tá aqui, ó, palavra gag, a palavra telhado, tá? Por isso que eu primeiro fiz questão de passar o vocabulário. Então a gente vai encontrar aqui a palavra gag, significa telhado, tá? E a gente vai botar o adjetivo grande, né? Telhado grande para ele. E o adjetivo grande em hebraico é gadol, né? Gadol significa grande. Então gag, gadol, telhado grande, ok? Mas quando essa palavra gag, que aqui está no masculino singular, veja bem, ó, gag está no masculino singular, porque não tem aqueles sufixos, né, que a gente mostrou aqui, ó, não tem o a do feminino singular, não tem o ot do feminino plural e não tem o im do masculino plural. Então só se encaixa aqui, ó, no singular masculino, ok? Então veja que a palavra gag é masculina singular, telhado é masculino singular em hebraico, ok? Então quando essa palavra gag vai para o plural, ele vai com gagot. Veja que como essa palavra ela é masculina singular, ela deveria ir para o plural, né, masculino plural, com o sufixo im, né? A gente esperaria que essa palavra fosse para o plural com o termo gagim, mas isso não ocorre, tá? A gente escreve telhados em hebraico bíblico com o termo gagot, ok? Que esse sufixo aqui, ó, ot, é do feminino plural, não é do masculino. Mas essa palavra gag, que aqui está no masculino singular, quando ela vai para o plural, ela deixa de ser uma palavra masculina? Não deixa, tá? Ela continua sendo uma palavra do masculino, mesmo estando com uma terminação feminina. E como é que a gente sabe que ela não deixa de ser uma palavra masculina? Olhando o adjetivo, tá? Veja que o adjetivo é gedolim, grandes, e gedolim tem o sufixo
im, tá? Que é o sufixo do masculino plural, ok? Veja que o adjetivo ele é o fiel da balança. O adjetivo ele não mente, tá? Quando a gente tem dúvida se uma palavra ela é masculina ou feminina, a gente tem que olhar o adjetivo, porque o adjetivo ele sempre segue o padrão. O adjetivo sempre vai mostrar a verdade em relação ao substantivo. O substantivo pode ser irregular, tá? Isso aqui é um substantivo irregular, que ele não segue um padrão entre o singular e o plural. Aqui ele é um substantivo singular, masculino, e ele, quando vai para o plural, ele faz o contrário, ele pega uma terminação feminina. Mas não deixa de ser masculino, isso é apenas porque ele é um substantivo irregular. E isso é arbitrário dessa língua, tá? Sempre foi assim, o costume de falar é esse, tá? É uma coisa que é arbitrário da língua, e a gente tem que aceitar isso, tá? E como é que a gente vê se a palavra é masculina mesmo ou se é feminina? Pelo adjetivo, porque o adjetivo não muda. O adjetivo segue o padrão. O adjetivo mostra sempre a verdade em relação ao substantivo. E aqui o adjetivo Gedolim é um adjetivo que está no masculino plural, mostrando que a palavra gagot, o plural de gag, que é telhados, continua sendo uma palavra masculina, ok? E está no plural. Gagot, telhados, Gedolim, grandes. Tá? Tem outro exemplo aqui de substantivos irregulares, né? Tenho aqui a palavra even, que é a palavra pedra. Veja que é um substantivo segolado, né? Tem aqui a segol, está embaixo da aleph e embaixo da letra vet, né? Que é um sofite som do N. Então fica a palavra even. E a sílaba tônica tem tendência a estar aqui na primeira sílaba da palavra, por causa da segol. Então fica even, significa pedra, tá? Veja que even, pela sua terminação, não tem um padrão, é um substantivo, né, que é masculino aparentemente, tá? Even, aparentemente, é um substantivo do masculino singular, tá? Então aqui, ó, o adjetivo é que vai mostrar se even, se pedra, é realmente masculino ou feminino. Veja que o adjetivo grande aqui, ó, de gadol, ele passa para gedolá, tá? E a terminação a é uma terminação feminina singular, tá? Então, o adjetivo gedolá, grande, está mostrando que even, apesar de ter aqui uma aparência de um substantivo masculino singular, não é. Na verdade, even, pedra, em hebraico bíblico, é um substantivo feminino, tá? Singular, mesmo sem a terminação a nele aqui, nessa palavra, tá? Isso porque even é um substantivo irregular, mas o adjetivo gedolá, grande, está com o sufixo a, está com o sufixo do feminino singular e está mostrando a verdade sobre a palavra even, sobre a palavra pedra, tá? Então, se o adjetivo é feminino singular, isso significa que esse substantivo aqui também é do feminino singular. E veja, quando vai para o plural, a palavra even continua na sua irregularidade, né? E vai como avanim, né? Vai como avanim para o masculino plural. E o adjetivo mostra a verdade, porque aqui ela está com uma terminação, ó, está com a terminação masculina. A palavra even aqui está no masculino plural, aparentemente, porque o adjetivo é gedolot, né? Seguiu o padrão aqui, ó, do feminino singular para o feminino
plural, ok? Então, o adjetivo gedolot, grandes, é feminino, e está mostrando que a palavra pedras em hebraico bíblico, mesmo no plural, é uma palavra feminina, mesmo que ela tenha essa terminação aqui masculina. Tá? Por quê? Porque a palavra even e a palavra plural de even, avanim, é uma palavra irregular, é um substantivo irregular, ok? Então a gente tem que olhar para o adjetivo para saber se algumas palavras são realmente femininas ou masculinas, porque o adjetivo segue sempre o padrão. O adjetivo sempre mostra a verdade sobre o substantivo, ok? Então deixa eu passar aqui de slide. Bom, eu tenho aqui alguns outros exemplos, né, de irregularidades, né, de substantivos irregulares, tá? Eu tenho aqui a palavra shanim, tá? A palavra vem de shaná, né, de ano, né? Nós já vimos essa palavra antes. A palavra shaná significa ano, né? E quando ela vai para o plural, veja que shaná ela tem terminação a, né, feminina singular, tá? Mas quando ela vai para o plural, vai como shanim. Ela muda de a para im, o que não deveria acontecer se seguisse o padrão, tá? Porque shaná é uma palavra feminina e ela vai como masculino para o plural, anos, tá? Shanim, anos, mas o adjetivo tov vai como tovot, né? Anos bons, né? Então o adjetivo está com a terminação ot, que é a terminação do feminino plural, continua mostrando que mesmo a palavra feminina shaná indo para o plural com a terminação masculina im, mas ela continua sendo uma palavra feminina, tá? Porque o adjetivo está no feminino plural e o adjetivo mostra o padrão, o adjetivo mostra a verdade do substantivo. Tenho aqui outra palavra, nerot, gedolim, né? Então, ner é a palavra ner, né, que significa vela ou lâmpada em hebraico, tá? E aqui, quando ela está no singular, fica só com essa parte aqui, ner, então ela não tem nenhum sufixo padrão, mostrando que ela é uma palavra do masculino singular, a palavra ner, ok? Lâmpada ou vela. Mas quando ela vai para o plural, ela toma o sufixo ot, que é do feminino plural. Mas o adjetivo gadol aqui, ó, ele vai para o plural com o sufixo im do masculino plural, gedolim, grandes. Mostrando que mesmo a palavra ner indo para o plural com um sufixo feminino, né, nerot, mas o adjetivo mostra que nerot continua sendo uma palavra masculina, porque ner é um substantivo irregular, ok? Eu tenho outra palavra aqui, ó, gefanim, né, ketonot, né, que gefen, o singular de gefanim, significa vinha, né, vinhedo, né, plantação de uvas, ok? Então, gefen é uma palavra masculino singular, não é? Gefen, né? Ela termina aqui no nun, né? A letra N, né? No nun, e não tem nenhum sufixo padrão, então seria masculino singular. Mas quando ela vai para o plural, gefanim, continua com o sufixo do masculino, né? Agora é masculino plural, im, né? Gefanim. E mais o adjetivo katon, né, que é pequeno, né? Aqui o adjetivo, ele indo para o plural, ele assume a forma de ketanot, né? Termina com o sufixo ot, que é o sufixo do feminino plural. Então, o adjetivo pequeno, né, ou pequenos aqui está no plural, certo? Está mostrando que gefanim, vinhedos ou vinhas,
é uma palavra, na verdade, feminina, tá? Porque o adjetivo é que mostra a verdade do substantivo. O adjetivo sempre segue o padrão, ok? Então, ketonot, pequenas, então fica vinhas pequenas, né? Ou vinhedos pequenos. Eu tenho outra palavra aqui interessante, que é a palavra mekomot, que vem de makom. A gente viu aqui, ó, lá em cima essa palavra no vocabulário. Vamos voltar lá. A gente viu aqui makom, que significa lugar, né? A gente viu também aqui, ó, kadosh, que significa santo, né? E agora a gente tem aqui uma palavra, né? Junção dessas duas palavras no plural. Aqui, ó, mekomot, né? É o plural de makom. Apesar de makom ser uma palavra que está no masculino singular, ele faz o seu plural, né? Lugares, mekomot, com o sufixo feminino, plural, tá? Então, lugares. E o adjetivo kadosh, né? Que é santo, fica kedoshim, fica no plural masculino, né? Santos. Então, veja que lugar continua sendo uma palavra masculina singular, apesar desse plural aqui com a terminação feminina, tá? Quem mostra isso é o adjetivo kedoshim, né? Que vem de kadosh, santo. Aqui é santos. Então, o adjetivo está mostrando a verdade sobre o substantivo mekomot. Parece ser um substantivo do feminino plural por causa do final ot, porém o adjetivo mostra que não, porque o adjetivo sempre segue o padrão. O adjetivo sempre mostra a verdade sobre o substantivo, tá? Esse substantivo makom, né, que faz o plural mekomot, é um substantivo irregular, tá? Então, esses foram exemplos, tá, de substantivos irregulares, ok? Que ora parecem femininos ou parecem masculinos, porém, para saber, para ter certeza, nós temos que olhar para o adjetivo, porque o adjetivo sempre segue o padrão. Temos aqui um exemplo disso no texto bíblico, tá? Em Jeremias, capítulo 24, versículo 2. Eu fiz um resumo só daquilo que importava para a gente, né, para a aula de hoje, tá? E vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês em português. O versículo é bem maior, mas eu tive que fazer aqui um resumo, botei 3 pontinhos para mostrar isso, tá? Então fica assim, ó, Hadud Errad Te'enim Tovot. Veja, a sexta errada é uma, né? Então, lendo aqui ao pé da letra fica a sexta uma, né? Mas na verdade você tem que ler como uma sexta, né? Uma sexta tinha te'enim, né? Que é figos, tá? Te'ená é figos, mas está indo para o plural com um sufixo masculino, né? Porque te'ená, esse final a, é um final feminino. Quando vai para o plural, a palavra figos, te'ená, ela vai com o sufixo masculino plural, te'enim, tá? Mas ela não é masculino plural, ela é irregular, na verdade, porque o adjetivo bom aqui, ó, tov, fica tovot, e o final ot é um final do feminino plural, tá? Eu sei que é complicado isso, né, no início, mas com o tempo isso vai fazer sentido para vocês, tá? A palavra te'ená, ela é feminina, no singular, que significa figo. Quando a palavra figos vai para o plural em hebraico, recebe o im, que é do masculino plural, não é do feminino, tá? Não está seguindo o padrão. O padrão seria te'enot, né? Esse seria o padrão. Mas como essa palavra te'ená, figo, é irregular, ela recebe um sufixo contrário. Mas o adjetivo continua seguindo o padrão, tovot. Então, em uma cesta havia figos bons, tá? Na verdade, figos boas, né? Porque figo em hebraico é feminino, ok? Mesmo tendo esse sufixo aqui do masculino plural, mas o adjetivo está mostrando que ela continua sendo feminina. Verhadud, né? E verhadud errad, né? E uma cesta continha
te'enim, novamente a palavra figos, né? Porém com o masculino plural, tá? Raot, né? Raot vem de ra'a, ou melhor, vem de ra, né? E ra em hebraico é mal, né? Ou ruim, ok? Então, raot é o feminino plural de ra. Ra, né? Essa terminação a é uma palavra feminina singular. E quando vai para o plural, né, esse adjetivo vai como raot, né, ruins, né, ou mais, né. Então está no feminino plural, está seguindo o padrão. E a palavra te'enim, como eu disse anteriormente, não está seguindo o padrão porque ela é uma palavra feminina, né. E aqui o adjetivo novamente, né, mudou o adjetivo, mas esse adjetivo também, né, continua mostrando que essa palavra te'enim é feminina. Não está com o sufixo ot porque ela é uma palavra irregular, porque figo é uma palavra irregular em hebraico, tá? Verhadud, errad, né? E em uma sexta tinha te'enim, né? Figos, raot, ruins, né? E aqui esse ruins aqui, né, é feminino plural, seria como mais, né? Mais, M-A-S, de mal, né? Porque em hebraico a gente escreve assim, mas a tradução em português fica meio prejudicado, né? Não tem uma palavra que corresponda muito bem. É preciso interpretar para traduzir, né? Que até a ordem aqui das palavras, né? Hadud, errad, né? Uma sexta, ou sexta uma, na verdade está escrito sexta uma, né? Mas você tem que inverter para entender que é uma sexta. E o verbo de ligação aqui no meio não tem. Isso é subentendido, mas isso é uma aula bem mais para frente, aula de verbos, tá? Parece meio confuso, eu sei, mas aí vocês parem direitinho, né? Aqui eu tenho que falar bastante para poder tentar explicar para vocês o que está acontecendo no texto, mas dê uma olhadinha que vocês vão conseguir entender, tá? Que aqui tem uma palavra que é feminina e está no masculino plural aparentemente, porém ela tem um adjetivo, né, em duas partes do verbo, ou melhor, em duas partes do texto, tá? Dois adjetivos diferentes para a mesma palavra, e os dois adjetivos mostram que estão no feminino plural, porque o adjetivo sempre segue o padrão, sempre mostra a verdade sobre o substantivo, né? Então esse substantivo te'enim, figos, na verdade é feminino, tá? Até porque no singular ela se escreve te'ená, com a terminação feminina, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de concordância nominal, a concordância entre o substantivo e o adjetivo. O adjetivo tem que concordar com o substantivo, porém, tem alguns adjetivos, ou melhor, há alguns substantivos que são irregulares, tá? Mas o adjetivo é sempre regular. O adjetivo sempre vai seguir o padrão. O adjetivo sempre mostra a verdade em relação ao substantivo, no caso se ele é feminino ou se ele é masculino. Então, para saber com certeza o gênero de um substantivo, nós temos que olhar para o adjetivo, ok? Então, não são todas as palavras, são algumas, tá? E vocês vão encontrar esse tipo de concordância na Bíblia, no texto bíblico. Se você olhar para um texto bíblico como esse aqui que nós mostramos e ver que existe aqui essa diferença, você vai olhar, mas espera aqui está masculino, aqui está feminino, então você já sabe que esse substantivo ele é irregular. Agora, é feminino ou masculino? Bom, eu vou olhar aqui o adjetivo. Se o adjetivo está no feminino, então o substantivo também é feminino.
Se o adjetivo estiver no masculino, então o substantivo também é masculino, apesar dele estar se apresentando aparentemente de uma outra forma, ok? Isso aí vai ajudar você a interpretar alguns textos bíblicos, tá? Para você saber se está se tratando de algo feminino ou de algo masculino. Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula. Fique com Deus. Até a aula número 11. Shalom, shalom, Havel.